Por que que a gente vive esperando o final de semana para começar a viver? Esse foi um dos questionamentos que veio na minha cabeça esses dias, quando eu percebi que a minha rotina da semana tá muito, muito, muito redondinha, digamos assim, e que eu parei de esperar o final de semana e comecei a gostar do meio da semana, né? Coisa que antes não acontecia. Para fechar tudo isso, eu ainda vi um notice no Substack da Lari. E ela colocou assim: é uma imagem, né? Vou colocar aqui na tela, que ela fala: a vida passa muito rápido para vivermos esperando a semana acabar. Tente incluir na sua rotina pequenas ações que te lembrem como é bom estar viva. Né? Fechando tudo isso, esse pensamento que eu tive esses dias para trás sobre a minha rotina e lendo esse notes, eu entendi que realmente no meu dia a dia eu tenho colocado pequenas coisinhas que me fazem bem, me fazem mais feliz. Coisa que há um ano atrás não acontecia, né? Esse é o ponto principal aqui desse vídeo, né? Refletir sobre como que a rotina pode acabar com a gente ou deixar a gente mais feliz no nosso dia a dia, sem a gente ter que fazer coisas mirabolantes, né? E sem que o final de semana tenha que ser aquele único momento de diversão, de felicidade. E eu sei que eu venho aqui de um lugar que muita gente não tem, né? Que é realmente ter podido parar um pouco, descansar, ter podido mudar ali a rotina, porque ano passado eu trabalhava no varejo e trabalhava muito, muitas horas fora de casa, tendo que sair super cedo. Eu pegava assim, era uma hora de trânsito para chegar no meu trabalho. Eu morava em São Paulo, então numa cidade super, super caótica e crazy, né? Mas eu saí do meu emprego e para mim, assim, foi realmente uma transformação na minha vida porque eu usei esse momento para refletir, assim, tá? Então, deixa eu entender o que que eu quero para minha vida agora. E aí eu voltei para Minas, eu moro no interior de Minas agora. Voltei a morar com a minha mãe, mas para mim isso não é um problema, coisa que para algumas pessoas seriam, né? Se você não tem uma boa relação com a sua família ou com a sua mãe, isso não poderia acontecer. E eu fiquei um tempo realmente até entender assim, tá, não estava dando certo para mim. Eu preciso cuidar da minha saúde tanto mental quanto física e eu usei esse momento realmente para cuidar de mim, né? E foi um baita privilégio e foi realmente um momento importante. E hoje em dia, né, que eu vejo que a minha rotina já está mais estabelecida, né, que agora eu já tô trabalho, já consigo me exercitar, já consigo cuidar da minha saúde mental, eu vejo o quão aquela rotina estressante acabava com a minha saúde mental. E eu acho que eu fico muito feliz em entender que a rotina que eu tenho hoje faz com que eu seja feliz no meu dia a dia, né? Então, eu não abro mão de me exercitar. Eu tô treinando para meia maratona, que vai ser agora em Florianópolis. E isso também afeta muito essa questão dos exercícios, porque eu tenho que treinar, né? Senão eu não vou estar preparada. Mas eu tenho amado acordar cedo, então geralmente eu acordo umas 5h30, 15 para 6, e já vou ou correr ou fazer um fortalecimento em casa mesmo. Eu tenho momentos para mim, assim, então eu tomo meu café da manhã, depois eu vou, geralmente eu sempre escrevo no meu diário, né? Eu tô até fazendo os exercícios do livro O Caminho do Artista e o principal exercício dele é você escrever 3 páginas por dia de manhã, antes de começar o seu dia. Então isso eu escrevo todos os dias e tem sido muito bom, porque são momentos para mim mesmo, né? E eu faço antes de começar mesmo meu dia, de começar a trabalhar. São pequenas coisas que esse tempo para mim me deixa mais feliz no dia a dia. E é muito legal eu perceber isso, né? Olhar para trás e conseguir entender que, apesar de eu querer muito viajar e conhecer o mundo e fazer muitas coisas, a rotina tá me trazendo felicidade, algo que antes para mim eu nunca imaginaria, né? Porque para mim a rotina era o que acabava comigo, né? E era, né? Mas o que mudou?
as escolhas do que ter na minha rotina, né. Então eu consegui fazer essas escolhas e isso foi muito bom. E aí quando eu vi isso, eu vi esse notes, eu fui nos meus próprios textos, né, ali do Substack, e eu fui ver, assim, eu acho que eu já escrevi sobre isso e tal, e realmente eu já escrevi muito sobre isso, porque nesse ano foi o que eu mais entendi, né? Eu acho que foi algo que realmente me chocou, ou que eu fui entendendo ao longo do tempo, né? A importância da rotina, a importância de bons hábitos, a importância de fazer algo que eu não gosto, né? Que não é confortável, mas que no fim vai ser muito bom para mim. Teve até um texto que eu coloquei sobre o livro Hábitos Atômicos. É um livro muito falado sobre hábitos, mas eu relembrei, né, o quanto é importante você ter hábitos que condizem com a pessoa que você quer ser. É muito isso que o livro traz, né? Então, ele fala que um exemplo de ser corredora. Se você quer ser corredora, você não tem que focar, eu quero correr 21 quilômetros. Não. Para ser corredora, o que você tem que fazer é correr no seu dia a dia. Então, você tem que correr 1 quilômetro todo dia. Não adianta você chegar uma vez no ano e correr 21 quilômetros. Por mais longe, por mais muitos quilômetros que seja, você não vai ser só porque você fez uma vez, né? Você é porque você faz aquilo no seu dia a dia. Então, acho que já fica a reflexão, né? De quais são os hábitos que te transformam em quem você quer ser. E a partir disso, o que que você pode mudar no seu dia a dia, por menor que seja, gente, assim, uma pequena coisinha para fazer com que você seja essa pessoa e que você chegue mais perto dessa pessoa, né? E isso vai trazer mais felicidade e vai fazer com que você não fique só querendo o final de semana, né? Querendo chegar ali, acabar esse dia, né? E tem dia que é assim, né? Tem dia que, gente, trabalho é trabalho, a gente tem que trabalhar, né? E não é bom, mas é, o que fazer para esses dias estarem um pouquinho melhor, né? Então, é isso. Me conte se vocês gostaram dessa reflexão, se fez sentido e quais são os hábitos que você mudou no seu dia a dia e que fez com que ele fosse melhor.